nessa relação. E, como nós sabemos, muitas vezes, em muitas ocasiões, a guarda dos menores tem estado sempre com a mãe, não é? E por uma questão até cultural, a mãe fica com as crianças e, como fica com as crianças, eles vivem eh, em união de facto e depois a união extingue-se. É mais recomendável, isso é uma recomendação, não é? Não é que de facto deve ser assim, porque é uma questão muito circunstancial, Claro. mas é mais recomendável que, partindo do princípio que as crianças vão efetivamente ficar com a mãe, para efeitos até de segurança, de saúde, o mais recomendável é que o homem, portanto, deixe a casa de família com a mãe, porque é a mãe que vai ficar com as crianças e devem efetivamente estar num sítio seguro, não é? Um sítio em que tenha minimamente o conforto para a educação e crescimento das crianças. Portanto, a recomendação ou o conselho é que o homem deve efetivamente, se a relação deixou de ser saudável, o homem deve, portanto, deixar a mulher com a residência, porque a mulher vai ficar com as crianças num sítio seguro. O que significa dizer que após o crescimento dos filhos, a mulher deixa de residir na mesma residência. Bom, não diria isso, não é? Porque a responsabilidade dos pais não extingue efetivamente depois dos filhos crescerem. Imagina o filho cresceu, mas não constituiu família, não tem o emprego ainda e não tem como sustentar-se ou autossustentar-se. Só porque cresceu, deve abandonar a casa e, como tal, também a mãe deve. Eu não diria que a Não, imagina que resposta. os filhos tivessem que ficar com a casa e a mãe tivesse que abandonar para fazer a vida dela, porque esta é uma questão muito interessante porque muitas mulheres sofrem por isto. Os homens acabam não fazendo os deveres principais e depois chega um certo tempo, ela sai da casa dos pais dela, não conseguiu fazer a formação de forma direita, porque teve que cuidar da casa ou cuidar dos filhos. O homem foi fazer a sua vida, conseguiu um emprego e está a autossustentar-se e depois chega um tempo ele já não quer e tira a senhora. A senhora não tem a formação durante muito tempo, ficou relaxada a cuidar dos filhos, a cuidar da casa, e ela vê-se numa idade que já não há capacidade para ela conseguir um emprego e o homem quer que ela saia de casa. Automaticamente ela vai ter de voltar em casa dos seus familiares com a idade que tem. Eu acho que vejo muitas senhoras a passarem por isso. Daí a importância, mais uma vez referimos, do reconhecimento da união de facto. Imagina nesse exemplo. O que é que a senhora pode fazer? É que estamos aqui a falar que existe uma relação que foi, portanto, extinta, ou seja, existe uma ruptura nessa união. E o senhor vem agora com fundamentos de que a senhora deve abandonar a casa e tudo mais. A senhora, que coabitou 10, 15 anos com o senhor, pode efetivamente se dirigir ao tribunal, no caso, o Tribunal de Família, e intentar uma ação contra o senhor para reconhecimento da união de facto por ruptura, porque esse tempo que a senhora coabitou com o senhor constituiu direitos, Claro. direitos patrimoniais, precisamente sobre a residência também. Logo, o senhor não pode simplesmente chegar e dizer: olha, já não estamos juntos, já não somos marido e mulher, portanto, vai ter que abandonar a casa. A senhora pode abandonar a casa, mas terá todo o direito, efetivamente, de despoletar um processo para reconhecimento da união de facto, da relação, portanto, da coabitação que teve de 10, 15 anos com o senhor. Mas agora, em relação à união de facto normal, qual é a diferença que existe entre a união de facto e o casamento? Sendo que o casamento também é uma união de facto. Mas Bom, a questão de legalização de união de facto sem propriamente passar pelo casamento. essa questão é de todo pertinente. Repara,
nós estamos a falar de fontes de constituição de família. E no início da nossa conversa, eu lembro-me de ter dito que a família ela é constituída, do ponto de vista legal, é constituída por via do casamento, do parentesco, da afinidade e da união de facto. Portanto, são regimes jurídicos que levam à constituição da família. Casamento é um regime diferente da união de facto. As pessoas podem não querer casar, não é? Não vivem 10, 15 anos, não querem casar, não casam, né? Mas nesse horizonte temporal podem reconhecer a sua união. E a lei prevê pressupostos, como aqui já referimos, para que a união de facto seja efetivamente reconhecida. Aí se eu trago o exemplo concreto que acontece muitas vezes. Repara, existem situações de pessoas que, imagina o Mário, e estamos aqui chamando muitas vezes o Mário como exemplo. Não, é melhor do que chamar toda hora João e Joana. Efetivamente. Imagina o Mário é casado com a sua amada esposa. Casado 10 anos, 15 anos. No entanto, por circunstâncias adversas, o Mário conhece a Maria, não é? E passa, portanto, a coabitar. Situações que ocorrem na prática, né? Senhores que são casados, mas têm uma segunda, terceira mulher. O Mário passa a coabitar com a Maria 5 anos. É casado, mas tem a sua segunda mulher. E vive com a segunda mulher 5 anos, 6 anos, 7 anos. Não é? E dessa coabitação com a segunda mulher também constituíram patrimônios. Compraram casas, carros, e a mulher, a segunda mulher, muitas das vezes que acontece, também participa na construção da casa, também contribui com dinheiro ou com valores, não é? Para a compra do carro e tudo mais. Portanto, repara, a ideia muitas das vezes que se tem é todos os bens adquiridos na constância do casamento constitui bem comum do casal, não é? Partindo desse princípio, diz-se que todo aquele bem que o Mário adquiriu, todo o carro que o Mário comprou, todas as casas que o Mário comprou, é bem comum do casal, do Mário e da sua esposa. Será que essa resposta ou essa questão merece uma resposta, digamos, material? Aqui a lei vem dizer que isso não é muito bem assim, porque existe o regime da união de facto. Mais do que evidente, está claro que aqui não há pressupostos bastantes para que a relação com a segunda mulher seja, ou com a união de facto com a segunda mulher, seja efetivamente reconhecida. Porque, partindo do princípio que o Mário é casado, logo já não se pode reconhecer uma outra união de facto. Logo, a lei vem, nos termos do número 2 do artigo 1112, dizer que, naqueles casos em que não é possível reconhecer a união de facto, porque não está preenchido ou não estão preenchidos os pressupostos legais, é possível o atendimento da união de facto para efeitos patrimoniais. Imagina o Mário casado e tem a primeira e a segunda mulher, vem a falecer. Portanto, a ideia que nós temos é que a mulher tem direito a tudo. Que eu vivo com ela atualmente. Efetivamente, e até a família, né? Não, a senhora, a nossa cunhada que é casada, é que tem direito à casa e tudo. E muitas das vezes vão até a casa da segunda mulher, E tem que recebem sair tudo. da casa. Portanto, a lei vem aqui dar uma proteção legal à segunda mulher, dizendo que, não havendo possibilidade de reconhecer a união de facto,
na medida em que o Mário era casado, logo violou o pressuposto da singularidade. No entanto, a lei dá a possibilidade do atendimento da união de facto para efeitos patrimoniais. E aqui também para se cautelar as questões de enriquecimento sem causa. Imagina a senhora, a segunda mulher, também contribuiu para a compra do terreno, para a construção da casa, para a compra do carro. E depois o Mário faleceu, a família, a primeira mulher vem e diz, não, todos os bens que o Mário deixou é da casada. A lei vem dizer que não, é possível aquela união de facto ser atendida, não reconhecida, mas ser atendida para efeitos patrimoniais. Vai se atender a união de facto e depois o tribunal vai fazer a colação dos bens que foi deixado pelo decúbios e fazer devidamente a sua divisão para os descendentes, no caso os filhos, para a meieira, que é a senhora casada, e para a segunda mulher que coabitava com o falecido, e vai-se fazer toda essa divisão nos termos legais.